perguntaram sobre a Bíblia. O versículo 15 de Mateus 24, versículo 15, dá mais uma pista que o assunto aqui tem a ver com Israel e não com a igreja. Porque nesse momento todo aqui, a igreja já foi arrebatada, não aparece o arrebatamento da igreja neste capítulo, porque era um mistério ainda que seria revelado apenas a Paulo e aos outros apóstolos. Então a igreja não aparece aqui. A igreja é um hiato, né? um parêntese na profecia do Antigo Testamento. A igreja não aparece no Antigo Testamento. Mas quando ele fala aqui quando pois vides, versículo 15, que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está... A igreja não aparece no Antigo Testamento? Você vai ter uma ideia de Espírito Santo lá, talvez pela Shekinah, né? A presença divina, né? A habitação de Deus ali. Mas ainda era diferente, porque ali é uma coisa binária. Era uma coisa sólida, era para obra limitada. A igreja é sobre o quântico, sobre as margens. É depois da morte, para falar a verdade, se você olhar linear. Onde a gente descobriu os segredos dos bastidores, que tudo é átomo, a ilusão consciencial. Ali em Israel isso é proibido, esse conhecimento é luciferiano, é proibido. É claro que em algum momento você vai ter que entender para vir do avesso. Aí é a passagem de Adão até Cristo. Ele quer entender, mergulhar no escuro, ele pega a chave, né, e leva. Cristo devolve essa chave para Deus. Adão, sem merecer, vai atrás da vontade, trazida pelo abstrato, né? Eva ali, acaba sendo um corpo só, que vai se comportando ali, né, de forma mútua. O abstrato é lógico. Ele vai atrás sem merecer, ele vai atrás da própria vontade. Cristo, que depois passou por todos os dobramentos desde Adão, entendeu até onde a própria vontade leva, entendeu os paradoxos. Cristo era aquele que mereceria naquele momento. Mas aí ele paga o preço de Adão, que era morrer. Ele não pagou por misericórdia, ficou vivo na morte, mas estava morto e não sabia. Então eu morrendo devolvo a chave para Deus e volto para a vida. Então Cristo pega aquela chave que Adão levou e devolve para Deus, né? Inclusive a chave do Hades, a chave do inferno, que é de Lúcifer, o rei do inferno. Está no Apocalipse. Ele foi lá e pegou a chave. Tudo isso aí a gente vai detalhar melhor. Eu já falei muito, mas estou fazendo uma coisa mais didática. Eu prefiro, o livro é melhor e ajuda mais vocês e a nós. É santo. Quem lê, atenda. Então agora ele está falando de alguma coisa, de uma profecia do Antigo Testamento. O que foi que Daniel falou? Lá no capítulo 9 de Daniel, cansado, no versículo 27, quando ele fala do aparecimento do anticristo. Deus nos ama tanto que ele está nos dando a chance de acordarmos alguns mais que amamos antes da coisa cair, né? É a história dele, a jornada dele. E a própria consciência, agrupando a própria luz acumulando degradê de cores. Quanto mais degradê a luz lembrar que tem, menos sozinha ela tá. Falando pro ateu, né? Ele diz assim: e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Lá em Daniel ele está tratando de semanas de anos. E na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oração. Isso dá a entender que haverá o templo reconstruído nesse momento, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Nesse ponto, da metade da semana de 7 anos, semana profética, é que realmente começa a grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio foram o princípio das dores. Mas a partir desse ato aqui do anticristo, que ele é descrito em Apocalipse 13, nós vemos que começa então realmente a parte brava da grande tribulação. Em Apocalipse 13, versículo 15, o anticristo vai colocar um ídolo dentro do templo, em Jerusalém, e vai obrigar a todos a adorarem o ídolo. E quem não adorar o ídolo será punido com a morte. Então, lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 15, diz assim: E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Ele faz uma imagem da besta e coloca no templo, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Aqui entram todos aqueles vídeos de teorias conspiratórias, dizendo que a imagem da besta é inteligência artificial, ou é um computador, ou é qualquer coisa. Eu prefiro nem querer misturar essas coisas com a profecia bíblica, porque nós estamos falando aqui de poderes sobrenaturais. Esse anticristo terá poderes sobrenaturais, terá poder de fazer descer fogo do céu à terra, como também fala. Mas aí, de novo, tá tendo uma visão limitada, né? Antigamente era poder sobrenatural, fazer descer fogo do céu à terra. Agora, pô, é fácil, cara. Até o Maduro aí faz cair fogo, se ele quiser, do céu, pô. Você entendeu? Você solta bomba com avião, você lança bomba, lança míssil. E fora os desdobramentos naturais, né? De cai meteoro, cai os negócios. Mas isso aí tudo também faz parte da história. Mas o homem teria o poder de controlar esse fogo caindo do céu. Então fica claro que tem
tem uma tecnologia envolvida, né? Hoje já dá para fazer isso. Agora, a imagem da besta falar, né? Tudo isso, a tecnologia, o que eles vão colocar lá? Uma imagem? Eles vão reconstruir o templo lá, de repente? Vão? Será? E dentro desse templo vão colocar um holograma lá de alguém, de um rabino que já morreu e voltou agora, o Menahem Mendel lá, ou vai falar que ele é Moisés também, ou vai... Você não sabe, pô. Mas com a tecnologia hoje já é possível. Na época não era. Então ele não precisa de um computador ou de uma inteligência artificial ou qualquer dublagem de uma imagem que fale. Vai acontecer, nós sabemos que vai acontecer. Como vai acontecer não é da nossa alçada tentar descobrir, porque isso não é importante. E um monte de gente tá falando isso tudo, quando, como, mas até Cristo falou, nem eu sei, porra, só o pai sabe. É igual o noivo lá, o casamento em Israel é assim, o noivo não sabe, é só o pai do noivo que sabe. Quando eles vão se reencontrar, quando tiver tudo certo, é o pai que sabe, é aí que Cristo sobra um pouquinho de abstrato pra ele. Porque Cristo já tem gnose de tudo, o Messias já sabe tudo, ele ia se fundir com o pai e voltar pro ponto zero da morte, se não tivesse algo em abstrato. Tem um abstrato além dele, é aí que ele se torna menor que o pai. E pode dar presença pro pai a partir do momento que abre a sua limitação para que o pai conheça também a limitação. Ou Deus não conheceria a limitação, portanto, como conheceria tudo? Entende o paradoxo? Deus não teria surpresas. Deus não teria como se surpreender. Então todo esse processo fica no abstrato até do Messias, para que através do Espírito Santo, que é a reunião da perspectiva coletiva, o pai tenha uma visão ainda mais abrangente. Que ele vai dar espírito à imagem da besta, ou seja, vai reviver essa imagem da besta, vai colocar uma imagem lá e essa imagem vai falar. Ela vai falar. E quem não adorar essa imagem da besta será morto, né? A colocação dessa imagem no templo será o sinal de que a grande tribulação começou. Aí começa no versículo 16 aqui do nosso capítulo, né? Versículo 15. Quando pois diz que a abominação da desolação... Uma coisa não muda a outra, Fagner, né? Até a Bíblia assume isso. É um giro, né? Termina e recomeça. A luz se acelera, do vermelho ela laranja, amarelo, verde, azul, aí se vê lá, ó. E caramba, sou eu lá, e agora? Se eu for lá, eu sumo e também não tô aqui. Então o azul não pode atropelar o vermelho. Tem que ser o alfa e o ômega em um. Aí o violeta, onde a luz renasce. Tanto é que o ultravioleta fica invisível, a luz toda plasma, o amarelo fica lá em cima, se chama de sol, o vermelho fica lá embaixo, se chama de sangue, vulcão, terra. Inclusive em hebraico, terra e vermelho tá conectado, né? É avermelhado. O homem também, né? Vem da terra, vem do vermelho, do sangue, Adamá, né? E que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, se a terra fosse a casquinha do machucado, né? A coagulação do sangue. Fujam para os montes. Eu nunca fui para a Judéia, não pretendo ir para a Judéia. O que eu iria fazer na Judéia? Nada. O vulcão, a lava tá correndo ali, aquele sangue vermelho, quando ela esfria, faz a casquinha. Aí você vai tendo a solidez. Tem tudo a ver com Judéia, com judeus lá, na Judéia, com Israel, com Jerusalém. Pô, o que a gente já tá fazendo na Judéia? E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Por que ele fala isso aqui? Aqueles que passaram pela inundação ali no Rio Grande do Sul sabem muito bem que se tivesse conseguido chegar no telhado da casa, não deveria tentar mergulhar para buscar a sua fotografia da namorada dentro da casa, porque a coisa ia ser muito rápida, a inundação ia levar todo mundo. Então ele tem que ficar no telhado esperando o socorro no telhado, um helicóptero, um barco que viesse, qualquer coisa que viesse. Então quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa, porque vai ser realmente uma inundação de juízo que vai cair sobre a terra, em especial a terra de Israel. E por isso ele fala também no versículo 18, quem estiver no campo, não volte atrás a buscar suas vestes, larga as vestes para lá. E aí ele fala da dificuldade que terão as grávidas, no versículo 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Para quem não sabe, apesar de a terra de Israel ser um clima moderado, né, um clima mediterrâneo, o inverno lá é rigoroso, o inverno lá cai neve. Então o inverno lá se você pega vídeos da época de inverno, você vai ver tudo coberto de neve ali. Mesma coisa em alguns países lá do Oriente Médio, né? Você pega o Afeganistão, nós vimos muitos vídeos e imagens do Afeganistão por causa da guerra que tinha lá. E a gente via a pessoa toda encapotado. E a neve aparecendo nas montanhas, foda, né? Os Mamonas esses dias, eu vi o filme, vi os negócios do documentário, tá bem desdobramento, né? Fez 20 anos agora. Porque é uma região que neva. Então, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Por quê? Porque vai ser muito difícil. Vai ser um tempo de imenso sofrimento. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Ora, peraí, eu moro no Brasil, não tem praticamente inverno aqui, né? Eu não sou adventista do sétimo dia. Então, Jamile, aí quando tem essas explosões, as guerras, né? Aquela fumaceira toda cobre o sol, né? Então, é provável que seja alguma coisa nesse sentido, né? De alguma explosão, alguma coisa cobrir ali. Mas, de novo, isso aí já é pra eles ali.
A gente vai estar arrebatado aqui bem longe, o céu não vai ser coberto da mesma forma, né? Então, tem uma separação aí, mas como eu disse, Deus é que sabe dessas coisas da maneira perfeita. Até porque a misericórdia dele está inclusa, né? Se a gente for escrever a punição exata, você já está tirando a misericórdia do cardápio. E o arrependimento também. Então, o degradê vai ter as cores centrais inequívocas. Então, ali está o destino. Mas se você olhar o degradê ao redor, tem muitas opções para chegar no caminho, né? Tudo, olha quantos laranjas, quantos amarelos, quantos verdes, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, até ter que encarar a verdade mesmo e se posicionar. Mas essas variáveis que vão acontecendo, vão plasmando vão ter pessoas se sentindo no fim do mundo, e já tá agora, lá na Palestina eles já estão, em alguns lugares lá na Rússia, na Ucrânia, eles já estão, cara, o mundo tá acabando, acabou aqui, já não... isso vai plasmando, a hora que plasmar de uma forma mais geral, que vai ser naquela região deles, é aí que pra eles vai ser o momento final, né? Agora ferrou. Como foi na Segunda Guerra, na Primeira. Em espiral, as consciências vão transbordando, né? E de uma maneira difícil de explicar, aqui é o ponto de encontro. Na Primeira Guerra vazou, um monte de nações vazaram pra cá, não foi? Depois na Segunda, mas de novo, aí aqui vai se solidificando, a gente vai chegar num ponto onde aqui será a reunião daqueles que transbordaram de lá, morreram lá, naquela mesma historinha do velho continente, que tá até agora, né? Inclusive, sendo perseguidos ali, os judeus ajudaram os cristãos, financiaram ali a Isabel e Ferdinando, para o rainha e rei de Portugal e Espanha, para poderem vir financiar o descobrimento do Novo Mundo, onde os judeus vieram, fizeram a primeira sinagoga das Américas, aqui no Nordeste, como vocês sabem. Eles tentaram, fugindo de lá, ajudaram a desdobrar o Novo Mundo. E só quando esse Novo Mundo aqui foi desdobrado, que o antigo mundo ficou para lá, que a reforma protestante plasmou também logo na sequência. E aí a igreja acoplou o abstrato também. Cada um poderia interpretar a partir de si, que era a ideia inicial de Cristo, mas a igreja católica teve que binariamente solidificar num padrão quase judaico, né, de disciplina, até que tivesse o poder suficiente para que a verdadeira liberdade cristã pudesse ser entregue. Se a liberdade cristã tivesse criado os protestantes antes, a cristandade nunca teria dominado o mundo, né? Em termos de seguidores de cristãos, né? Porque foi justamente aquela coesão, aquele poder centralizado que permitiu que a Igreja Católica tivesse tanto poder. A partir do momento que eles começaram a usar aquilo errado, até porque teve até papa judeu, financiado pelos judeus, que queriam... Eles usavam um balanço muçulmano e católico para ficar fazendo o que eles queriam, para lá e para cá, né? Então eles têm esse poder, essa autonomia, seus patriarcas têm muitos méritos, né? Deus ajuda eles. Qualquer pequeno arrependimento para eles já é muita coisa para Deus. Eles têm essa sorte, eles têm também esse mérito, porque eles sofrem o suficiente, se dedicam o suficiente, né? É chato pra caramba ser judeu, puta, é cheio de frescura, cheio de coisa pra fazer, pra resolver, é difícil, cara. E eles fazem com amor, eles gostam, então, alguns, né? Então isso é precioso, né? Uns porra loucas igual nós aqui, graças a Deus eles existem, né? Então não é essa a questão é eles usarem isso pra sugarem os prazeres do mundo, enquanto jogam os contrastes para aqueles que eles deveriam servir. Estão sendo servidos dos povos, ao invés de servi-los. Né? Então eles são o povo de Deus, Deus serve os povos, Deus cria, serve o mundo, e Deus trabalha pelo mundo. Né? Então eles têm que servir a Deus fazendo o que Deus faz, servindo o mundo, servindo a obra, servindo o amor, a honra. Né? Deus não para nunca de trabalhar, nem no sábado. Então, eles não fazem isso, eles querem ser servidos, né, pelo mundo. Eles querem que o mundo sirva. Deus até sirva, mas Deus vai me pagar. Quanto? Aí, tá, agora sim, tô feliz. Né? Aí começa a ganhar muito, abandona Deus, aí a coisa cai. A Bíblia inteira, o Antigo Testamento, o Tanakh todo é feito sobre isso. Deus dando glória para Israel, Israel usando para sugar prazeres e jogar seus filhos no fogo, e aí Deus se vingando. Se vingando assim, né? Abandonando eles. Pra ter eles de volta, justamente. Deus lembrando do peso da sua ausência, para que eles voltem, porque são amados. A fuga ocorreu no sábado. Então isso aqui não é para cristãos. E o foco disso aqui lá, ali no Oriente Médio. É claro que não é para cristão. Tá falando do sábado, tá falando. Sei que seja o Rodrigo Silva, ele é adventista, para ele cola, né? Mas fica claro aqui que não é para as nações, que não é para a igreja, não é para os povos que tem essas exceções bem administradas. E o foco disso aqui é ali no Oriente Médio, na terra da Judéia. E ocorreu no sábado, inverno, e nem no sábado. Ora, peraí, eu moro no Brasil, não tem praticamente inverno. Força para aquele dia terrível não cair no sábado, que vai ser difícil para vocês, né? Ou no inverno.
Eu não sou adventista do sétimo dia, para mim não tem problema nenhum a minha fuga ocorrer no sábado. Então isso aqui não é para cristãos. E o foco disso aqui é ali no Oriente Médio, na terra da Judéia. E quem é que não pode fugir no sábado? O judeu. Porque o judeu ele era exortado a não caminhar uma certa distância, né? Não poder andar mais do que uma certa distância. Eu acho que isso está lá em Êxodo, né? Em Êxodo capítulo 16, versículo 29, diz assim: Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto ele no sexto dia vos dará pão para 2 dias. Lógico, você imagina um monte de peregrino, um monte de gente no deserto andando. Todo dia um monte de coisa sendo feita, um monte de coisa para fazer. Né? No sábado todo mundo descansa, fica cada um no seu lugar. Até para ter um controle, um momento de coesão, um momento de administração, um momento de... Os judeus foram mais guardados pelo sábado do que o sábado guardou eles. O fato de guardar o sábado os mantiveram vivos e unidos pelo mundo. Era algo que eles tinham em comum. O sábado salvou eles também, é importante para eles. Como todo o resto que Deus manda para eles. E para que eles possam cumprir a missão deles, nós não podemos nos confundir com eles e devemos cuidar do sábado da nossa forma, como do resto também. Senão os judeus não vão conseguir ser judeus. Imagina o mundo para no sábado. Não ia estar na internet, não ia ter nada, ninguém trabalha no sábado. O Rodrigo Silva é assim que devia ser. Os adventistas pensam que é assim, todo mundo vai seguir a Torá. O mundo inteiro no sábado para. Aí os judeus não conseguem cumprir a mitzvah dele porque os gentios estão querendo brincar também. Pô, pro judeu ser judeu, a gente tem que ser a gente. Cada nação é a sua nação, a igreja é a igreja. É isso que Deus ensina, que Deus mostra, o complemento disso. São fases da jornada da consciência. Cada um fique no seu lugar. Ninguém saia do seu lugar no sétimo dia. E depois tem mais passagens que dizem quantos passos ou que tamanho de distância um judeu podia andar no dia de sábado. Mas isso não tem nada a ver com cristão, como a gente já viu, né? Então vai ser ruim se a fuga acontecer no inverno ou no sábado. E aí no versículo 21, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. É a sintonia do Espírito Santo, é isso aí, é só não ter medo, sintonizar, que isso já é bíblico também, né? Que vai vir, o que falar, vai vir. Aí o dilúvio, inclui aí todas as guerras, as duas... Quando não veio, a pessoa tá fora de sintonia, não desdobrou ali, pronto, tem humildade e beleza. Guerras mundiais, inclui-se aí todas as duas guerras mundiais. E quando fala de grande aflição, nesses dias, é importante entender que não vai ser apenas aflição física, né? Não vai ter bomba atômica, não vai ter coisa desse tipo. Vai ter aflição física também, né? Mas muito da aflição será a aflição mental. A aflição, porque Satanás vai estar correndo solto, né? O mal vai estar tomando conta de tudo. Então, muita aflição mental, psicológica, principalmente. Então, haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo, quando houve o dilúvio, né, no começo. Até agora, nem tampouco vai ter haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos ou dos eleitos, serão abreviados aqueles dias. Então, aqui, esses escolhidos ou eleitos são os eleitos de Israel. Não são os eleitos da igreja. Por favor, abotoem o botão na casa certa, na casa correta. E quando fala que os dias serão abreviados, né? Isso não quer dizer que você vai olhar para o relógio e de repente você quanto tempo você aguenta. Parou de funcionar ou alguma coisa assim. Não. Talvez, agora estou aqui supondo, né? A noite vai chegar muito mais rápido do que normalmente chegaria. Para diminuir o tempo de dia, o tempo de luz do sol, porque a noite seria uma maneira também de esconder os judeus, de proteger os judeus de perseguições e ataques e mortes, porque o manto da noite cairia sobre a terra para protegê-los. Mas um outro ponto que fala aqui, nenhuma carne se salvaria. O que quer dizer que nenhuma carne se salvaria? Se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, todos morreriam. Os dias abreviados não é bem abreviar as horas do dia. É a quantidade de dias também, né? E a perspectiva deles, né? É a forma como a consciência absorve. Não tem dia que passa mais rápido, dia que passa mais lento. O tempo não tá... Hoje já vai ter camping de novo, velho. Acabou de ser o camping. Já vai ter de novo. Tudo depende do momento, né? Coletivo, a maneira como a gente está interpretando e assimilando o tempo. A ciência conclui o tempo como uma ilusão, porque é um processo pessoal e cognitivo, diante das experiências que você está tendo. Conta, segundo atrás de segundo. Um minuto demora, né, para passar. Agora, se você olhar para um lado ali, fala alguma coisa com alguém, você volta e passou 2, 3. Escolhidos por Deus. Isso aqui fecha aquela afirmação do versículo 13. Mas aquele que, versículo 12, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Viu? Para ser salvo, precisa perseverar até o fim. Ok, mas leia o versículo 22. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não quer dizer que nenhuma carne se salvaria. Nenhum ser humano permaneceria vivo. É isso que ele está falando. Então, lá o versículo 13, o que perseverar até o fim será salvo, significa aquele que se desviar das balas, aquele que correr rápido, que se esconder num buraco, perseverando para manter a sua vida. Ficará a salvo. Seria uma tradução até mais correta aí. Aquele que perseverar até o fim, ficará a salvo, porque lá no versículo 22 fala que nenhuma carne se salvaria se os dias não fossem abreviados.
Visite respondi.com.br. Também 3 minutos. O Marinho se ligou, Mano, vocês viram o que essa louca fez, velho, na língua?